Então, meu pai é ferroviário e vinha já há tempos assim, avançamento de linha. Meu pai veio de outra cidade, veio de Garça, morou em várias cidades, né? E a gente estava em Herculândia, foi onde a cidade que eu nasci. E meu pai foi transferido aqui para Adamantina. Meu pai foi transferido para Adamantina e viemos, tudo nós viemos para cá, né? Aí nós preparou a mudança, ali em Herculândia foi carregado um vagão bem em frente à nossa casa, eu tenho essa lembrança, né? Que havia a mudança ser colocada no vagão e tínhamos animais também, foi colocado em acondicionado ali em grade, que nem como eu falei, gaiola, umas gaiolinhas assim colocadas, né? Mas como estava uma noite de calor, e o trem ia sair só no outro dia, meu pai achou por bem não fechar o vagão, deixar um pouquinho aberto para ventilação. Acontece que de madrugada saiu o trem. O vagão veio embora para Tupã. Meu pai ficou apavorado porque o vagão veio aberto. E nós viemos no outro vagão, um vagão pequenininho, nós chamávamos Tatuzinho. Tatuzinho ali, já tinha uma família. E nós embarcamos naquele Tatuzinho ali. Era um vagão de carregar mercadoria, né? E nós sentados ali, com aquelas portas abertas, com perigo, né? Mas a gente não via esse perigo, né? E viemos, chegou em Tupã, meu pai se preocupou para saber do vagão, foi comunicado, está tudo certinho, podia ir tranquilo. Chegando aqui em Adamantina, isso foi em 49, na chegada do primeiro trem. Primeiro trem que veio para Adamantina, a gente estava naquele trem. Ali estava naquele vagão e foi recebido com festa aqui, a população de Adamantina estava tudo na estação, aquela alegria, e soltando fogos, e todo mundo vibrando, né, a chegada do primeiro trem. Mas para eles era alegria e para nós não era alegria, porque a gente estava preocupado com o vagão, com os animais lá no vagão. E nós não sabíamos onde estava esse vagão, nós tínhamos que procurar onde estava esse vagão. Quando estava naquele vagãozinho Tatuzinho, minha mãe deu ordem que era para todo mundo sair do vagão e correr, saber onde estava o nosso vagão, com a nossa mudança. Porque afinal estava aberto também o vagão com a nossa mudança. E aí foi aquele corre-corre, no meio daquela multidão, o povo alegre, tudo festejando, aplaudindo, gritando de alegria, saudando o trem, e nós desesperados, inclusive as galinhas escaparam, voaram no meio do povo, e nós querendo pegar as galinhas, não querendo... Eu sei que para nós foi terrível, enquanto para o pessoal que estava festejando era alegria para eles, para nós não tinha nada de alegria, para nós era tristeza, porque os animais nós estavam sendo... ele ia se perdendo, né? Conseguimos recuperar alguns e outros ficou, como diz, até hoje nós não achamos, né? Foi assim a nossa chegada aqui em Adamantina, com festa, mas para nós não foi festa não, para nós foi tristeza. Nós perdemos alguns animais, né? Tá no vagão. Tudo isso daí eu acho que é importante porque, no nosso caso, nosso sistema de família sempre foi de contar história. Sim. Não é por acaso que o João hoje é um contador de história, né? Isso daí desde a infância, né? Dele, né? E para a época, nós éramos uma família pequena, de 8 filhos, né? Que tivemos, né? Mas eu acho assim, não é questão só de ilustração, mas eu acho assim, de fundamentar, primeiro que nós viemos para cá, mas a proposta foi muito boa, primeiro que a Adamantina estava nascendo, né? Outra, que nós viemos morar numa colônia, que hoje pouco se fala em colônia, mas todo mundo sabe que colônia é uma casa seguida a outra, independente ao número, né? Nesse caso, era 36 casas que estavam prontas para alguns trabalhadores da época, né? No caso, nós que fomos morar na casa número 18, no meio da colônia. E uma coisa que faz nos lembrar quando nós chegamos, com muitos privilégios da época, né? Eu já tinha conversado assim, nós falávamos de privilégio, que nessa época, ou seja, em 1949, nós tínhamos uma casa, ela era de madeira, parte dela, a cozinha de tijolo, mas tinha banheiro, né? Isso era banheiro, né? Banheiro dentro de casa, né?
tinha nesse banheiro chuveiro, né? E o chuveiro oferecia água quente e fria, sem ser elétrica, porque nós usávamos, naquela época, era muito utilizado, hoje coisa rara, nem existe, mas algumas pessoas ainda conhecem, o tipo de serpentina, é a serpentina que passa pelo fogão, a lenha, né? Como usava a lenha, no caso a família era mais ou menos, que tinha que a alimentação era o fogo ficar aceso o dia inteiro. Acendia de manhã e o fogo ficava aceso o dia inteiro. Quer dizer, água quente tinha ali. Não só isso, né? Eu falei, na pia também. Na pia também, tinha duas torneiras. O que nós usamos, o que eu tenho hoje com solar aí, essa tecnologia mais moderna aí, não tão mais moderna, mas nessa época nós já usufruímos como ferroviário. E saindo de uma cidade que não tinha nem energia elétrica. Nem energia, exatamente. Chegando, encontramos tudo isso. Encontramos tudo isso aí. Uma casa forrada, né? Banheiro, água encanada, tanque. A lavanderia, hoje, ainda tem algumas casas aí, que para ficar marcado, tem uma meia dúzia de casas aí, a lavanderia era fora da casa, mas num lugar coberto, que tinha tanque, né? Para lavar roupa, né? Então tinha esse conforto, se é assim que pode se dizer, tinha esse conforto que foi bom para a nossa família. Outra coisa que eu acho que foi fundamental para a nossa vida foi que nós viemos morar, porque como era colônia, tinha assim, cada família tinha bastante filhos. Nós, como eu disse, uma família pequena, né? Mas os outros nossos colegas, amiguinhos da gente de infância, depois nós fomos crescendo nesse ambiente. Tinha famílias que tinham 10, 12, 15, 20, 22, era como filhos. Então, se você ter uma ideia, se você pegar cada 10 casas, tendo aí 15 filhos por aí, né, já daria 150. Então, nós não tivemos assim, não herdei nada que trouxesse alguma barreira ingrata para a vida mais futura, porque nós tivemos uma infância assim, recheada, né? Brincava-se muito, né, João? A gente brincava muito, contava. Aí que entra a história, né? O João, no caso aí, ele fazia, naquela época, depois ele começou a crescer um pouquinho mais, ele já foi se destacando, ele fazia muito circo. Fazia o cirquinho. Fazia o cirquinho. Brincava de circo e a gente ia lá. E ao redor da fogueira também eu contava história. Contava história, porque o meu pai contava muita história baseando em fogueira. Ele contava da família dele, porque a nossa tradição mesmo, a raiz nossa vem do norte. Propriamente Alagoas, né? Vem do Nordeste. Então, contou-se muita história do Nordeste, né? E dessa migração que diz, né? Que vem para cá e os outros pensaram, nós mesmos vimos tantas coisas assim desagradáveis, né? A forma como vinham esse pessoal. Que nem eu falei, meu pai privilegiado de trabalhar numa companhia que na época era a Companhia Paulista, né? De Estrada de Ferro, foi um erro. Hoje, os mais velhos que viu falar o que era a questão de organização, o João vai falar até da compra que nós fazíamos. João. Porque quando tinha outros privilégios também, tinha a cooperativa, tinha uns vagões, chegava num determinado dia no fim do mês, né? Final do mês, então chegavam os vagões cooperativa, passava uma pessoa comunicava a todos que a cooperativa ia chegar a tal dia. Aí passava uma pessoa na colônia, então depois a pessoa já sabia fazer um pedido de mercadoria, o que interessava comprar. Passava uma pessoa recolhendo esses pedidos, né? E levava lá na cooperativa. Era entregue a mercadoria em casa através da carroça, né? Fala carrinho, né? Então a carroça trazia para nós a mercadoria. A gente olhar a mercadoria, se não gostou de alguma coisa, aí tinha um dia ali que era para troca da mercadoria. Então tinha um dia certinho, o dia de troca. A gente voltava lá e falava, olha, não gostei disso, quero trocar por outra coisa, quero devolver. Tinha essa aceitação. Então tinha essa cooperativa para nós ficávamos ansiosos esperando entrar. Exatamente. A cooperativa chegar, que os outros chamavam rapa. A rapa rapava o pagamento do, né? Rapava o pagamento. E a gente, criança, pegava litro, garrafa, juntava para levar na cooperativa para trocar a troca de bala.
Nós queríamos bala, então tinha de um jeito de coletar garrafa, juntar garrafa e consumir aquelas garrafas tudo em casa, troco de bala. Ia lá pegar bala. Uma coisa também falando, Antônio, essa água que vinha para nós, vinha lá do burrinho, que o burrinho era uma bomba, então você podia chamar burrinho, uma bomba que dava o nome de burrinho nessa bomba. Bombeava água, era um encanamento que vinha lá do burrinho, bombeava água para a colônia ali. Agora, faz se lembrar, João, só para fazer, porque essa água teria que vir de um local, porque como aqui era fim de linha, os trens da ferrovia era passado por limpeza total aqui. Então tinha um chamado depósito, que é onde tinha agora a rodoviária. Onde que é a rodoviária? Ali chamava depósito. Então, na época que a gente usava, ainda os trens eram movidos a lenha, né? Cheguei aquelas máquinas Maria Fumaça ainda. E precisava, né, de água. Precisava de água. Então ali onde é o Cristo, tá aquele Cristo ali na entrada da cidade ali, antes do pontilhão, quem está chegando, ali fizeram uma piscina grande. E nessa piscina armazenava a água, que vinha, como o João está falando, lá do burrinho. E tinha uma caixa d'água também. E tinha uma caixa d'água para dar elevação, né? Porque aí dali daquela piscina levava para a caixa de água, e essa caixa de água era para alimentação lavagem dos carros que tinha logo ali próximo, né? Chamava o depósito, né? Depósito. Tem o trem, a parte de lavagem, mas também da alimentação das máquinas Maria Fumaça. Ela encostava, ainda dá para ver o local embaixo do pontilhão, esse pontilhão chamado novo, mas foi construído já faz muito tempo. E ali as máquinas paravam e essas máquinas se abasteciam. E abastecia não só as máquinas, mas também os vagões de passageiros, que colocavam água para poder fazer a viagem com água ali. Né? E aí como chegava a água em casa? A água chegava o seguinte, como é água pegada direto do córrego lá e sem tratamento nenhum, quando chovia era aquela enxurrada, vinha água vermelha. E vinha de tudo quanto é coisa ali naquela água. Se morria algum animal, um cavalo, um cachorro, por exemplo, vinha na água ali até os pelos dos animais, e a água vinha com um mau cheiro terrível. E nós tínhamos que beber aquela água, então eu falei, mãe do céu, a água está um fedor, uma carniça essa água. Minha mãe falava assim, meu filho, tapa o nariz para não cheirar e beba. Então nós bebia essa água, né? E minha mãe quando ia fazer comida, fazer um café, ela pegava um pano, né, Antônio? Recolhia essa água, coava. Você via as impurezas que... Depois a gente foi se adequando com o sistema, né? E foi se aprendendo também, né? Porque como da onde nós vimos que era água de poço também com problema, né? Então, mas depois também, ali logo depois veio o encanamento. Aí foi abolido. Foi abolido porque depois entrou o sistema da prefeitura que fornecia água, né? E foi melhorando, né? Foi melhorando. Um problema também porque faltava muita água. Faltava, porque quando quebrava uma bomba lá, nós ficava tempo sem água. Com certeza. Não tinha nem água lá do burrinho e nem água da cidade, porque esperar consertar lá os encanamentos, prefeitura, né, Antônio? E passar o caminhão-pipa. Com certeza. E a gente pegava tudo quanto é vasilha, canecão, balde, tudo para encher de água para usar em casa, né, Antônio? Agora, tudo faz lembrar, a questão do trabalho de profissionais, que nem lembra do meu pai, né? Porque todo mundo que trabalhava tinha, assim, que usar outros meios por causa da questão da família, da alimentação, né? Então, praticamente as pessoas, no caso, lembrando do meu pai, nós tinha assim, toda essa área da ferrovia, que tinha muita terra, então a maioria dos ferroviários pegava um pedaço de terra, né? E ali plantava também para ajudar. Então plantava, nós nunca faltou esse outro lado, porque de um modo geral, em questão de plantação, sempre plantava milho, mandioca, feijão, principalmente feijão de corda, né? E mandioca e essas coisas. Até ali onde é aquela praça ali embaixo, que tem até um lago, Cristo, ali tem aquele lago, né? O lago, ali me faz lembrar tudo, porque ali onde é o lago sempre teve uma mina, e meu pai plantava assim, almeirão, outras coisas, já era como tipo, por causa da umidade. Mas mais eu assim, vejo que me faz lembrar, além
dessa necessidade que fazia, né? Porque para a gente era uma festa, todo o acontecimento. E todo mundo, nós criávamos porco, nunca deixou de criar porco. Até eu herdei esse costume da família, foi só que até então, como eu sempre tive a minha chácara, então sempre, até há pouco tempo, eu criava porco, sempre cabrito. E lá tinha muito cabrito. E tinha muito, então meu pai, nós tínhamos tudo. Então tinha essa fartura de alimentação, nós não tivemos problema, né? Questão familiar, que eu acho que é o mais importante, não porque o meu pai sempre, rodeado por todos nós, contava história para nós. E nunca faltou história. História da vida dele. A história foi um alimento para vocês? Foi. Foi um alimento fundamental para nós, cada um de nós mesmo, né? Isso. Mesmo eu acho assim, mas isso até hoje. Que nem os outros sempre, às vezes assim, abordando eu, o João, fala, que tanto vocês conversam, né? Eu falei, porque nós fomos buscar. Porque a gente recebeu tanta herança, né? Que foi fundamental para que a gente pudesse, qualquer coisa que acontece, nós vamos lá na nossa reserva, que é grande, né? Tem história mesmo, e testemunhamos, né? Eu até vejo assim, eu digo, a necessidade da caminhada independente a tempo é que tenha muita história para contar. Conta história. Ao redor da fogueira, as crianças falavam assim, porque a gente não tinha dinheiro para comprar fogos. Nós nunca tivemos dinheiro. Aí eu imitava como se estivesse soltando um rojão, um busca-pé. As crianças falavam assim, solta um busca-pé. Aí eu fazia um gesto assim, como se estivesse riscando o busca-pé, ficava ali, para acender, eles ficavam tudo olhando, eu fazia... Aí eles ficavam tudo contentes, eu olhava até para cima, né? Então eu imitava. Criava, né? Aí falava, solta um rojão. Eu falei, de quantos tiros? De 3. Então vai. Aí eu fazia o gesto, só o gesto, assim, não tinha nada na mão. E eles ficavam prestando atenção. Aí eu fazia o gesto de riscar assim. Aí eu fazia... E soltava. E as crianças gostavam e nós ficamos felizes, né? Todo mundo ficava assim contente. Então parecia que soltou mesmo. Nós víamos os outros, a pessoa que tem condição financeira, soltar os rojões, soltar tudo aquilo lá, mas a gente só imitava. E com o carnaval. Carnaval dentro de casa, nós rodeava na mesa, em volta da mesa, cantando a música do carnaval, a gente cantando e imitando, tá jogando confete, jogando serpentina e só dando volta na mesa ali, tudo pulando ali, pulando em volta da mesa. Mas né? Eu acho assim, João, não é mentira mesmo, não, você sabe que é bom, assim, eu digo assim, eu acho que lá na humildade mesmo, não existe outra forma para você viver bem o seu dia, independente do tempo. Porque no nosso caso, que nós não conhecemos assim os nossos avós. Sim. Isso não quer dizer que nós não convivemos com ele sempre. Sim. Meu pai falou dos pais dele tão detalhado. Meu pai não tinha contato com ele, meu pai veio de Alagoas, ele veio com 16 anos e jamais voltou para lá, jamais entrou em contato com eles. Mas meu pai falava deles, contava para nós, foi desenhando a nossa mente. E a gente via tudo, né? Ele falava da mãe dele, do pai dele, como que o pai dele trabalhava, o que fazia, dos irmãos, falava da avó. E nessa época assim, pelo que falava... Nós construímos uma imagem. Minha avó, ela fazia bonecas e para as pessoas compravam e encomendavam boneca no Natal para entregar para as crianças. E minha avó fazia a boneca de pano. E até, eu sei que às vezes é mais hoje assim, você vê como que na vida da gente fala, o mundo é pequeno. Porque passaram todo esse tempo que nós agora recentemente, veio por acaso, eu não sei se é por acaso, mas que nós tínhamos que confirmar aquilo que o meu pai falou, que veio uma pessoa morar aqui, onde eu estava morando, né? Nessa casa que eu construí. Depois eu estava morando na outra casa, veio um casal morar aqui, e o casal, eu conversando com o casal, ele falou, de onde vocês são? Eu falei, lagoano. Né? Ele falou, mas nós somos lagoanos,
Meu pai, minha mãe veio ela falou assim, da onde que vocês são? Eu falei, Lagoa da Canoa. ele Dizem falou, que "Não, era pera um pra... pouquinho. A minha mãe, meu pai, tudo de lá. Toda vez, e os pais deles eram pessoas tão bem de idade, assim, bem de idade. Ele falou, vou avisar meu pai que eu encontrei gente de lá. Aí ele ligou para São Paulo, que os pais dele moram em São Paulo, os pais deles vieram aqui me conhecer, conhecer o João, né? A mulher chamava, era conhecida como menininha, né? Aí ela foi falar, ela falou assim, ó, quem que são? Nós somos das famílias dos passarinhos. Ela falou assim, mas passarinho, eu vou contar para você. A mãe do seu pai fazia boneca para mim. Ela fazia cada boneca. Né? Ela hoje é uma mulher que 90 mais, já teve a vida, que ela foi para São Paulo, né? Mais de 90 anos. Ela fazia boneca não só para mim, ela fazia boneca para todo aquele pessoal daquele, né? Aí ela contou a história da avó, né? E falava da nossa família, né? E ela falou, tão interessante que vocês têm tudo a ver com aquele pessoal. Que ela viveu ali, cresceu e casou ali, lá naquele... Ela falou, então tem tudo a ver. Essa questão de nós ter uma vida assim, participativa na igreja, tudo já vem também de uma história, né? O meu avô, que é o pai do meu pai, era leiloeiro. A minha avó, ela vivia dentro da igreja, dedicando o tempo também dela, fazendo alguma coisa. Então, de reza, o João reza hoje, faz assim, mas se for buscar, né, tem fundamento, já vem vindo, né? Então, eu acho que tudo isso daí contribuiu para a formação da gente. Se fosse voltar o tempo, eu sempre penso aí na minha vida assim, né? Baseando a única coisa que nós tivemos o privilégio de não ter naquela época. Não é que não é necessário, mas tivemos o privilégio. Acho que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Na época, o João sabe que nós nascemos num berço de ouro, recheado mesmo, que era palha de milho. Essa era a nossa cama. Palha de milho. Palha de milho. E cobri até com... tinha aquela coisa seca-poço, cobria, depois colocava jornal, punha jornal também por cima, usava muito paletó. Então, vocês falaram do berço de ouro. Esse berço com palha era um verdadeiro ninho dos passarinhos. Era um verdadeiro ninho. Realmente. Então, eu digo assim, por quê? Nós ficávamos felizes quando o troco substituía as palhas, né, Antônio? Cada ano meu pai plantava o milho, guardava as palhas, né? Nós tirava, ia debulhar o milho para poder dar para os animais, que sempre teve em casa fartura de animais, né? As galinhas, o porco, o cabrito, nós vivíamos nesse meio aí também, direto, né? E a gente tirava a palha, né, aquele milho seco, e já todo ano fazia isso daí. Jogava aquela palha anterior fora e recheava outro. Mas essa riqueza que você tinha descobrido dessa palha, eu acho que foi bom, porque nós
Somewhere over the